O podcast No Ritmo da Vida é um oferecimento de CNSEG, a Confederação Nacional das Seguradoras. Bem-vinda, bem-vindo a mais um No Ritmo da Vida, o programa onde nós falamos um pouco de tudo, coisas boas, coisas não tão boas, analisamos o mundo, analisamos o Brasil, conversamos sempre com gente mais inteligente do que eu, e o nosso convidado de hoje é o presidente Michel Temer. O presidente Michel Temer foi convidado por uma razão muito simples. Ele é provavelmente um dos melhores leitores da vida brasileira, principalmente da vida política brasileira. E com uma carreira na qual ele começou procurador do Estado e acabou presidente da República, pode-se dizer que ele viu de tudo, principalmente, e isto é principalmente mesmo, porque ele foi 3 vezes presidente da Câmara dos Deputados. Negociar com 500 e tantos deputados não é para amador, é para gente que conhece profundamente o que está fazendo. E por isso, nós chegando à véspera de uma eleição que tem tudo para ser dramática, uma entrevista com o presidente Michel Temer é muito importante para nos colocarmos diante do que pode acontecer. Presidente Michel Temer, seja muito bem-vindo. E o que nós podemos esperar do Brasil neste momento de um mundo tão complicado, onde o Itamaraty fala até em invasão dos Estados Unidos, que é um perfeito despautério? Acho que com a devida vênia, além de cumprimentá-lo pelo programa, não é a primeira vez que eu venho aqui, sempre com muito prazer, né? Mas o que eu posso dizer a você é o seguinte: há equívocos na condução, até da política no plano internacional. Você veja, há poucos dias eu conversava com um amigo, ele me perguntava o que é que você faria se você fosse presidente diante de uma declaratória de que PCC, Comando Vermelho, são entidades terroristas. Eu diria, no dia seguinte, eu mandaria o ministro da Justiça para os Estados Unidos para conversar com as autoridades de segurança lá, FBI, DEA, etc., né? Para dizer, olha aqui, o crime é transnacional, portanto nós temos que ter uma aplicação da inteligência para combater o crime internacional, transnacional, também internacional. Então vamos unir nossos Brasil, Estados Unidos, Colômbia, Bolívia, vamos unir todos os nossos esforços. Agora, do instante que você começa a contestar, e lamento dizer, o nosso Mauro Vieira é uma figura muito ponderada, sabe? Deve ter tido alguma influência para ele fazer aquela espécie de declaração. Eu conheço bem o Mauro Vieira, foi o meu embaixador na ONU quando eu fui presidente da República, né? E eu o conheço bem. Então alguma influência houve, porque não é uma coisa da nossa diplomacia. Eu teria feito exatamente isso, porque quando você faz isso, Nico, você acaba... Posso chamar de Nico aqui? Deve. Você sabe que você acaba amenizando as situações. Ao contrário, se você toma providências ou palavras arestosas, difíceis, complicadas, agressivas, você vai distanciando cada vez mais o Brasil de um dos nossos principais parceiros comerciais e políticos, que é Estados Unidos, né? O dado que me preocupou nessa história é que, na sequência da declaração de que PCC e Comando Vermelho são entidades terroristas, os americanos já entregaram material, quer dizer, já tem 2, um brasileiro e uma brasileira, e não sei quantas empresas já detetadas, e o que me apavorou é que a Polícia Federal, ao contrário do Mulher de Malandro, assinou embaixo. Né? Em seguida ela foi e disse que vou prender, vou fazer, vou acontecer. Como é que fica isso? Você sabe que de alguma maneira está confirmando o que eu disse nas nossas preliminares aqui, né? Se o Brasil e os Estados Unidos se unissem para o combate ao crime organizado, seria útil para os dois países, porque, convenhamos, Estados Unidos também sofre, especialmente com o tráfico de drogas, porque você sabe que boa parte das drogas de alguns países latino-americanos passam pelo Brasil. Daí é a razão pela qual, penso eu, se tomou essa providência. Mas se você une... Aliás, eu vou dizer uma coisa curiosa. Você sabe quando era presidente da República, um dia o Etigoyen, que era meu
chefe do Gabinete de Segurança Institucional, me disse: presidente, nós precisamos unir as inteligências do Brasil. Você sabe que a Aeronáutica tinha uma inteligência, Exército tinha uma inteligência, Marinha tinha outra, Polícia Federal tinha outra, Ministério Público tinha outra, Polícias Militares tinha outra. Não tem cabimento. Você tem que unir, reunificar essa inteligência. Foi quando eu decidi até criar o Ministério da Segurança Pública, depois de haver feito aprovar no Congresso o chamado SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública. Então, hoje, digo eu, você tem o crime local, essa história de roubo de celular, roubo de aliança, etc., né? Você tem que combater, com a minha experiência de ex-secretário da Segurança Pública, né? Duas vezes. Você tem que combater, né, Nico, com o policiamento ostensivo, naturalmente, mas ao mesmo tempo procurar os receptadores. Porque, é claro, quem rouba aliança não rouba para ficar com a aliança. Rouba para juntar uma porção de ouro que será fundido, etc. De igual maneira, quem rouba celular. Parece um crime de menor importância, mas você já viu que eles causaram até mortes aqui no Estado. Então, este é uma espécie de crime que deve ser combatido dessa maneira. A outra espécie é o crime das organizações criminosas, que eu volto a dizer, é transnacional. Por isso que é preciso que os países aí não unam apenas a inteligência interna, mas a inteligência de cada país para, em conjunto, promover o combate ao crime organizado, né? Você tocou num ponto que é muito curioso, porque isso vem desde a época da ditadura. O Cinemar, naquela época, não conversava com o Exército, o Cinemar era a Marinha, depois você tinha o da Aeronáutica, nenhum conversava com o outro e todos competiam para ver quem apresentava mais gente presa. Continua exatamente a mesma coisa. Secretarias de Segurança Pública não conversam uma com a outra e ninguém conversa com a Polícia Federal. Quer dizer, nesse cenário fica muito complicado se falar numa política eficiente de segurança pública. Por isso que nós, no nosso governo, viu, Nico, nós fizemos a criação do Ministério da Segurança Pública. Não foi uma coisa de graça, nem para fazer, digamos, cartaz perante a opinião pública. Foi uma coisa indispensável. Você precisa fazer isso que você está dizendo. Você precisa ter uma coordenação geral da segurança pública no país. Nós fazíamos, o nosso pranteado Raul Jungmann era o ministro da Segurança Pública, né? Nós fazíamos reuniões dos secretários da Segurança Pública pelo menos uma vez por mês, juntamente com a Polícia Federal e juntando também essas informações. Era uma coordenação, digamos, governamental federal do episódio da segurança pública, sem naturalmente interferir na competência dos estados e dos municípios. Por isso que certas medidas parecem até triviais, mas elas são fundamentais para a boa governabilidade, especialmente em segurança pública, né? Mas será que adianta fazer uma política de segurança pública sem fazer uma política de assistência social eficiente, ocupando os espaços em que o crime organizado hoje está colocado? Quer dizer, sem escolas, sem médicos, sem posto de saúde, sem uma psicóloga para tratar da família? Tanto faz o que for ser feito. Quer dizer, o PCC é muito mais eficiente nessa história. Você tocou num ponto importantíssimo. Você sabe que houve uma ocasião que eu decretei intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Sim. O primeiro ponto que eu ressalto é que foi uma intervenção negociada. Eu chamei o governador, que era o Pezão, e disse: Pezão, eu vou precisar mandar dinheiro para lá, vai mandar dinheiro, preciso fazer uma intervenção na segurança pública. Ele disse: ô Temer, coisa boa, vai me ajudar. Primeiro ponto. Segundo ponto, quando lá se deu a intervenção na segurança pública, nos vários momentos, se entrar nos morros, por exemplo, o meu Ministério de Assistência Social acompanhava, precisamente para ir ao encontro daquilo que você disse. Você precisa ter o combate ao crime organizado, mas precisa ter organizações sociais que deem amparo às famílias. Porque não vamos pensar que aquele pessoal da favela está de acordo com a dominação dos territórios, pelo tráfico. Não está de acordo, não. Eles têm preocupação intensa com esse tema, né? Então, essa conexão da segurança pública com assistência social nos mais variados temas, você tem razão, é fundamental. E como é que está a economia no seu ponto de vista? Porque eu acho que nós temos uma fotografia bonita, mas um filme meio complicado pela frente. É interessante, viu, Nico? Você sabe que economia nunca foi meu forte, mas eu aprendi muita coisa ao longo do tempo e, naturalmente, quando governei o país. A primeira coisa que eu aprendi foi que você não resolve a economia com
com passes de mágica. Ou seja, você manda um projeto de lei, por exemplo, dizendo, olha aqui, juros agora vai ser de 4%. Não existe isso. Você precisa tratar globalmente do fenômeno da economia para reduzir juros, reduzir inflação. Por isso que no meu governo, você se recorda, o primeiro gesto que nós fizemos foi apresentar uma emenda constitucional fixadora do chamado teto para os gastos públicos. Qual é a razão do teto? É para diminuir a dívida pública. Porque você diminuindo a dívida pública, você paga menos juros. Juros da dívida pública é coisa que você paga e não volta, não tem retorno algum. Interessante, eu costumo frugalizar, digamos assim, esses exemplos, dizendo, olha aqui, você ganha X reais. Se você gastar 3 vezes mais, no fim do ano você tem um grande problema familiar. O Estado também é assim. Em princípio, você tem que tentar gastar aquilo que arrecada. Por isso que o teto era fundamental. E sobre mais, eu digo até você, um aspecto político, institucional, quando você estabelece um teto para os gastos públicos, você impede as chamadas medidas populistas. Agora que se fala tanto em bondades eleitorais, se você tiver um teto, e só para os nossos ouvintes acompanharem, no nosso governo, com o teto era assim, você tem o orçamento de hoje, para fazer o orçamento de amanhã, só pode aplicar a inflação do ano anterior. Significa o seguinte, o presidente fica impedido de tomar medidas populistas, gastar o que queira. E até convenhamos, viu? Eu tive muito apoio do Congresso, mas o Congresso também tem algum prejuízo com essa medida, porque o Congresso vive das verbas que manda para estados, municípios, né? Mas foi o primeiro ponto. A partir daí vieram as reformas, isso, aquilo, e daí os juros que estavam em 14,25 vieram para 6,5. A inflação que estava em 10,6 veio para 2,75, né? E hoje não, você vê, nós estamos com juros altos. A inflação mais ou menos sob controle, não está inteiramente sob controle, né? E interessante, sem embargo, de eu poder dizer, bom, a inflação está mais ou menos sob controle, os juros não baixam, não é? No nosso governo era assim, havia uma equação entre inflação e juros. À medida que a inflação caía, os juros, de igual maneira, iam caindo. Por isso que, digo eu, enquanto não houver um teto para os gastos públicos, para evitar as chamadas medidas populistas, você tem esse tipo de afirmação que você acabou de fazer. Mas esse teto, posso te chamar de você também, espero, mas você criou esse teto e você fez mais 2 coisas. Você fez 2 reformas estruturais fundamentais para o Brasil poder funcionar e deixou uma terceira pronta. Se o Janot não tivesse feito a barbaridade que ele fez, para quem não se lembra, Janot era o Procurador-Geral da República na época, petista de carteirinha, candidato à presidência da República e sócio de alguns gangsters que até hoje fazem sucesso no Brasil. E armaram uma arapuca e que a imprensa entrou de uma forma muito leviana. Precisa se fazer uma crítica dura à imprensa quanto a isso. Quer dizer, a imprensa não checou nada, colocou tudo e liquidou a chance do Brasil continuar tendo uma terceira reforma sendo feita de uma forma organizada e não de uma forma atabalhoada como foi feita no governo seguinte. Mas isto tudo tem uma origem, a sua imensa competência de negociar, de conversar, de saber ceder, de saber exigir na hora certa e da pessoa certa. O governo hoje não tem isso, quer dizer, o governo não consegue conversar com ninguém. Falta diálogo, né? Pois o diálogo é fundamental na democracia, né? Você sabe que eu, primeiro, tinha a convicção absoluta de uma coisa que é muito comum no Brasil aqui. As pessoas imaginam que o presidente da República pode tudo. E não pode. Só pode se tiver apoio do Congresso Nacional. Ora, eu fui 3 vezes presidente da Câmara dos Deputados, tinha bom relacionamento com o Congresso, mas mais do que isso, eu tinha o convencimento institucional. Ou seja, bastava abrir a Constituição e perceber que quem governa o país não é só o presidente da República, não é só o executivo. É executivo mais o legislativo. Por que eu digo isso, Nico? Porque você, presidente da República, você manda projetos de lei, projetos de emenda à Constituição, edita medidas provisórias, precisa vê-las convertidas em lei, veta projetos de lei, precisa ver se mantém o veto no Congresso. Então, quem governa é o executivo mais o legislativo. Ora, eu quando cheguei lá, ciente desta, digamos, consciência institucional, eu chamei o Congresso para governar comigo. Não havia reunião que eu fizesse
de líderes lá que eu não chamasse o presidente da Câmara, o presidente do Senado. Nós ajustávamos as coisas, tanto que eu primeiro convenci o Congresso, depois convenci a sociedade e só depois mandava as propostas de reforma trabalhista, reforma da Previdência, a recuperação das estatais, Nico. Você sabe que quando cheguei lá, as estatais, no particular a Petrobras, era quase um palavrão, não é? E nós recuperamos. A Petrobras, eu me lembro que eu chamei o Pedro Parente, eu tinha uma área econômica muito boa, presidida pelo Meirelles, pelo Ila no Banco Central, pelo Mansueto, pela Vescov, pelo Guardia, gente da melhor suposição da área econômica, né? E eu chamei o Pedro Parente, depois que eu aprovei a lei das estatais, e disse: olha, Pedro, não vai haver uma influência política na Petrobras, eu só quero que você recupere a Petrobras. Um ano e pouco depois, Petrobras é recuperada. Então, essas coisas do diálogo, né, do convencimento é importante. Eu dou, se me permite, um exemplo muito concreto. Você veja, mexer em direito de trabalho é uma coisa complicadíssima. Eu levei 4 meses para mandar o projeto para a Câmara dos Deputados. Antes nós convencemos o Congresso, depois a sociedade. Você percebe que nós fizemos uma reforma radical, não houve uma greve de trabalhadores no país. Agora eu dou um outro exemplo, se você me permite. Lógico. Você me permite. Você veja o caso do IOF. O presidente tem competência constitucional para aumentar a alíquota do IOF. Aumentou sem conversar com o Congresso. Chegou no Congresso, o Congresso expediu um decreto legislativo, suspendendo a eficácia do decreto do Executivo, foi parar no Supremo, o Supremo manteve metade do veto do decreto e não manteve a outra metade. Conflito entre poderes. Fruto do quê? Disso que você disse, falta do diálogo. E uma necessidade monstruosa de fazer caixa, né? Porque o governo está estourando todas as contas públicas. O conceito do teto de gastos que você implantou continua válido. Só que eles dizem que metade do que eles fazem não entra na conta do teto de gastos. Só que a dívida interna está crescendo brutalmente, já passou 80%, dependendo da fórmula que você adote, está em 83%. E isso cria um problema extremamente complicado para 2027. Eu tenho a impressão que o Lula ainda não percebeu que, se ele ganhar a eleição, quem vai dormir com o abacaxi na cama é ele. Tanto alguém que seja eleito ou ele reeleito vai enfrentar um novo governo dificílimo. Aliás, hoje se fala nas tais bondades eleitorais e você veja quantas estão sendo praticadas. Aparentemente, ela dá, digamos assim, um resultado eleitoreiro imediato. São as chamadas medidas populistas, que eu distingo, Nico, as medidas populistas das medidas populares. Sim, porque as claro. populares são aquelas que interessam ao povo, interessam ao Brasil. No primeiro momento, ela pode até ser impopular. Quando eu pratiquei certos atos no meu governo, aparentemente eram impopulares, mas tornaram-se popularíssimas, né? A populista não. A populista é aquela que você faz independentemente do resultado para o país e cria um problema, um trauma, especialmente referente ao aspecto fiscal no nosso país, né? Mas aí, se eu não me engano, foi o Nizam Anais que disse para você: ô Temer, como você é impopular mesmo, aproveita e faz todas as reformas impopulares que precisam ser feitas. E você fez com um sucesso extraordinário. Quer dizer, o país entrou nos eixos e você deixou a cama feita para o Bolsonaro na sequência até fazer um bom governo. É verdade. Você sabe que o Nizam disse isso, e a tradução interessante, eu ouvi com muita atenção, foi numa reunião do Conselho Econômico de Desenvolvimento Social, né? Ele me disse, eu fiz a seguinte tradução. Acho que ele quis dizer o seguinte: olha aqui, Temer, como você não está preocupado com a reeleição, faça o que o Brasil precisa. Ou seja, aproveite a sua impopularidade e faça o que o Brasil precisa, né? Eu acho que aproveitei. Agora, interessante, viu? Você sabe que eu fui um presidente impopular, estatisticamente. Mas vou tomar a liberdade de dizer... Claro. Hoje eu sou um ex-presidente popularíssimo, pelo que eu fiz durante o governo. E que todo mundo chama na hora que tem um aperto, porque a competência do presidente Michel Temer é reconhecida por todos os políticos, a favor, contra, em cima, embaixo, de todos os jeitos.
Nós estamos chegando no final desse No Ritmo da Vida, mas o presidente Michel Temer continua conosco no próximo No Ritmo da Vida, na semana que vem, onde nós vamos falar especificamente do que pode acontecer em função da eleição deste ano, em função do país no ano que vem, em função de um certo desgoverno do próprio Banco Central no controle da inflação, que todo mundo já está prevendo para cima de 5%. Quer dizer, isso tudo tem consequências muito sérias. E pouca gente tem a competência do presidente Michel Temer para analisar essas consequências. Então, Michel, até agora, muito obrigado pela sua participação. E você que está com a gente, fica o convite para participar do próximo No Ritmo da Vida, porque com certeza o presidente Michel Temer vai trazer coisas muito inteligentes. Obrigado.